Eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para conversarmos sobre assuntos da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, outros saberes e linguagens se entrelaçam. Você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve no canal do YouTube, ativa a notificação para ficar por dentro dos próximos episódios. Hoje a gente vai conversar sobre mulher. Nosso episódio, o Manual Prático da Mulher Moderna. Para essa roda de conversa, convidamos então Ana Paula Mota Costa, que é pós-doutora em Direito, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da URGS. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também conosco, Catarina Conte, que é formada em teatro e em produção audiovisual, atriz, diretora, professora e criadora de conteúdo. A Catarina, no seu trabalho autoral, ela traz um olhar sempre crítico, transgressor da realidade, tendo como ponto de partida o ser mulher. Uhum. É isso aí? É isso aí. Muito então, obrigada. Bem-vinda. Bem feliz de estar aqui. Então, tá bem. Vamos lá. Eu vou começar, então. Como o nosso pano de fundo é essa peça teatral, vou pedir, então, para a Catarina, né, nos falar um pouquinho do Manual Prático da Mulher Moderna. Eu já vi 3 vezes, tá, pessoal? Recomendo. Muito bacana, a peça é muito divertida, traz muito conteúdo para a gente debater aqui. E aí, eu queria te perguntar quanto tempo essa peça já está em cartaz, né? O texto, a direção da Paty Secato, como é que é isso? E quanto tempo tu estás neste elenco? Então, a peça nasceu ali, acho que esse ano estava fazendo 21 ou 22 anos, se eu não me engano. Então, ela nasceu ali na virada dos 2000, um pouquinho depois. E falava muito era muito um retrato de um momento em que que era um pouco a minha infância, né? Então, o manual representa um pouco a infância na qual eu cresci, né? Ou a adolescência, enfim, que é aquela das revistas, né? 10 passos para conquistar o homem dos seus sonhos, sabe? Uma coisa bem... A própria Capricho, que era para os jovens também, atrevida, tinha uma pegada de como ser bonita, como ser, how to, né? A gente vivia com manuais nos ensinando a viver e a fazer e tudo mais. Isso é um evento muito daquela época, né? Anos 90, enfim. Então, a peça nasceu de ironizando um pouco esses manuais, né? Com o tempo... eu acho que eu acabei entrando nessa peça muito por, não digo acidente, mas acaso. Porque, na verdade, a peça, ela já estava assim, na sua 3ª remontagem, porque vai mudando o elenco, enfim, né? E teve uma atriz que não pôde fazer, de última hora eu entrei. Meio que pra cobrir um buraco. E tô cobrindo esse buraco até agora. Sim. E me divirto muito fazendo essa peça. Acho que é uma comédia bem nível sitcom, né? Assim, ela tem aquela linguagem de sitcom bem... tem uma coisa até clownesca de palhaço, né? A gente brinca muito com essas figuras risíveis, né? Que são essas mulheres que fazem essa conferência para ensinar as mulheres de como ser uma mulher de sucesso. Mas é isso, a peça, hoje em dia... Eu sinto muita vontade que tenha eu acho que tem um manual prático da mulher moderna. E eu acho que o próximo passo seria fazer um manual prático da mulher contemporânea. Porque aí a gente poderia abarcar mais questões. Porque eu acho que a peça, ela dá conta, até um certo ponto, muito bem. E são essas especificidades que a gente pode falar hoje. Mas acho, sim, que ela tem um caminho ainda a trilhar... no sentido de contemplar todas o ser mulher, né? Tanto que a gente acrescentou uma coisa no início, hoje... Hoje, no início da peça, inserido, assim, a minha personagem, que é a Tânia, que é uma mais feministona de todas, ela é a mais ideológica e tal. Ela diz, isso aqui é um recorte para as mulheres que são as mais frágeis, né? Porque elas gostam de homem, né? Pra deixar claro que a gente tá falando de uma heteronormatividade, não por uma escolha de recorte, mas porque ela foi feita nesse momento, né? Que a heteronormatividade era a norma, né? Como me diz. Então...
Pra adaptar a peça, claro, a gente vai inserindo uma piada, outra piada, vai inserindo elementos, mas pra contemplar de forma... Eu acho ruim quando as coisas ficam no meio do caminho, sabe? Então, ela não busca dar conta de todo ser mulher. É desse lugar da mulher hétero, desse lugar de casar, ter filho, não casar, ser solteira, casada, né? Ter um corpo perfeito, não ter, a pressão estética, enfim. Mas eu acho que é muito importante que se saiba que a gente do elenco e que há essa vontade de dar conta de outras mulheres. Mas daí também teria que ter outras mulheres com a gente, né? Sim. Pra dar conta da realidade da mulher trans, Sim. né? Pra dar conta da realidade da mulher preta. Teria que ter esses outros elementos dentro do elenco. Mas dentro desse recorte que a gente se propõe, a gente se diverte muito. Funciona muito bem. Porque a gente pode rir da heteronormatividade também, né? A gente ri do sistema do pai que reclama, o pai da criança, né? Reclama que a mulher não transa mais porque acabou de ter filho. E a mulher, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, esse homem não encosta mais um dedo em mim. Porque DIU não dá, pílula não dá, eu não vou mais, não encosta. E aí é muito bom poder rir também dessas coisas que eram norma antes, né? Então é mais ou menos essa fala pra começar. Tá ótimo. Não, daí dá bem, a gente fica bem situado, né, Ana? E aí eu vou passar a bola pra ti justamente pra gente dizer. Então, a peça, ela vai trazendo esses papéis que a Catarina refere, né? Então, fala do papel de filha, aquela filha do papai, né? A princesa do papai. Fala da mãe, fala da esposa, fala da magra, da profissional, da mulher solteira e tudo isso, o que a sociedade olha e julga e o que espera de nós nesses papéis, né? Então, aí trazendo essa conversa pra cultura, pro direito, assim, para teus estudos, né? Como é que são essa questão de gênero, né? Que a peça vai discutir. E dizer aqui para quem está nos ouvindo, né? Explicar para nós o que é uma questão de gênero. Como que o direito trabalha isso hoje? Tá bem. Bom, que bom te ouvir primeiro, né? Para poder pensar, assim, enquanto é importante uma outra linguagem, que é a linguagem da arte, do teatro, lidar com temas que, do ponto de vista acadêmico, eles também são... nós precisamos lidar, né? E acho que uma das questões é essa. Hoje, o mundo que a gente vive contemporâneo, ele também tem esses outros recortes de outros alunos, inclusive, de outros tipos de pessoas que convivem no ambiente acadêmico, de outras abordagens de pesquisa. E não é mais possível fazer pesquisa no direito ou em qualquer área. No direito, a pesquisa é algo muito recente, inclusive, né? Porque não se sabia bem o que era a pesquisa em direito. Hoje, a pesquisa em direito é identificar como é que é a aplicação das leis na sociedade, como é que é, o que precisa ainda ser feito, o que precisa, né, se construir normativamente. E existem muitas normas que tratam, desde a Constituição Federal, da igualdade das mulheres, né? Mas essa igualdade é uma igualdade muito abstrata, porque na vida real nós somos diferentes e temos que ter direitos iguais, mas não que nós tenhamos que ser iguais aos homens, né? No sentido da sua forma de ser. Mas hoje, não é mais possível, na pesquisa, a gente tratar sem recorte de gênero qualquer assunto, sem recorte racial qualquer assunto. O Brasil é um país que tem uma estrutura racista, né? Então, as mulheres, por exemplo, pretas, elas têm uma outra experiência de feminismo, inclusive, que não é o mesmo feminismo branco. Tá? E, enfim, então esses temas, eles estão todos muito presentes em qualquer pesquisa, em qualquer abordagem acadêmica, em qualquer sala de aula. A postura de um professor, ela envolve esses conhecimentos, os diálogos, os exemplos que são dados. Não é mais possível determinados exemplos que se davam no tempo que eu fazia faculdade, por exemplo. Não é mais possível, né? São outras relações sociais que hoje estão colocadas. Mas, atendendo a tua pergunta, bom, primeiro o clássico que a gente pode dizer é que gênero é uma construção social. Uma coisa é o sexo feminino, o sexo biológico masculino, outra coisa é a construção de gênero. E essa construção, ela diz de um sistema patriarcal em que não só a construção de gênero mulher foi construída, mas a construção de gênero homem foi construída. E essa compreensão disto foi sendo trazida por muitos movimentos de mulheres, se diz da primeira era do feminismo, segunda, terceira, quarta era do feminismo, mais contemporaneamente, em que se conquistou espaços questionando esses modelos sociais.
Porque se é uma construção social, se nós, como dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se torna mulher, ou seja, se nós nos tornamos e os homens se tornaram o que eles são, nós podemos nos tornar outras coisas, né? Então é muito nessa crítica a algo que existe e que pode ser de outro jeito, porque é uma construção social, né? E eu costumo chamar atenção para o fato de que a identidade masculina também é muito, a de hoje ainda, e talvez até mais que a feminina, ela é muito pesada, né, em termos de estereótipo. Claro que as mulheres, muitas mulheres sofrem violência, morrem, né, por conta desse estereótipo de gênero. Agora, o lugar masculino também é um lugar muito incômodo, porque os homens, eles foram construídos como provedores, como aqueles que têm que solucionar os problemas do ponto de vista da segurança, como aqueles que vêm trazer uma harmonia para o ambiente de casa em que as mulheres estão protegidas, né? E esse lugar não tem mais, porque as mulheres nem estão em casa, porque, enfim, a lógica do trabalho mudou. As mulheres são necessárias no mundo do trabalho, embora sejam necessárias na função de cuidado ainda muito presentes, são necessárias no mundo do trabalho externo também. Então, nem sempre eles são provedores, nem sempre eles têm a solução para o problema, nem sempre eles vão dizer. E a falta de um lugar, às vezes, é gerador de violência. Né? Por exemplo, explicando o que eu quero dizer, né? Um homem que não consegue exercer o seu papel masculino esperado, até que ele encontre um outro papel, ele fica lá buscando esse papel e às vezes isso por meio de violência. E hoje a gente identifica em uma das características da violência na sociedade é a questão das identidades masculinas, que têm que ser afirmadas pela força, pelo uso da arma, pelo uso, enfim, do poder masculino, né? Contra mulheres, ou não. Né? Então, acho que o que a gente está discutindo é uma necessidade de uma sociedade melhor, que se respeite mais uns aos outros, do jeito que são, né? E construindo as relações possíveis, mas não necessariamente tendo que atender a modelos. Modelos estereótipos, assim, que a gente vem muito engessado nisso, é difícil desconstruir, né? E aí, a gente entrando na questão da peça, ela traz nessa coisa numa linguagem de comédia. Essa escolha, né, quando foi construir e tal, porque será que a gente consegue aceitar melhor falar desses temas nesse formato? Tu também trabalha muito com a parte, né, com a via da comédia. O que isso representa para ti, para trazer a arte para essas discussões tão densas, né, que seriam, que são difíceis. Eu fico pensando que, assim, eu acho que a comédia... Primeiro, a comédia por si só já é marginalizada no início da sua criação, né? A poética do Aristóteles, que é aquele primeiro texto, né, que a gente vai estudar no colégio, no vestibular, ele tem uma parte imensa sobre drama e a comédia tem uma partezinha e se perdeu o resto. Então, isso já meio que traçou o caminho da nossa dramaturgia, assim, mundial, para ir para um lugar onde a comédia não é tão importante. E ele já dizia, a comédia fala dos homens menores. A comédia fala dos homens maiores, melhores do que nós. Então, a comédia era sobre essas pessoas risíveis que não eram tão importantes. Então, já tem um lugar marginalizado. Claro, daí a coisa foi evoluindo e tudo mais. E aí, pensando também na mulher dentro dessa história da dramaturgia, né? Eu fico refletindo sobre as personagens femininas desde o início da história sempre foram assim... as mais famosas, né? Medeia, Ofélia, que são personagens muito importantes, mas fico pensando, assim, que são sempre retratações que muitas vezes até a gente se identifica horrores, assim, mas que foram criadas por olhares masculinos, né? Então, assim, a gente foi narrada por homens durante o nosso imaginário é construído através de personagens construídas por homens, né? Tanto em novela, as grandes Odete Roitman, foi um homem que escreveu, entendeu? Então, assim, pensar sobre essas duas coisas juntas. Eu acho que o ato de escrever uma peça, né, em comédia, que foi quando as autoras, que é a Paty Secato, a Paty Souza, a Márcia Olson e a Chica Acompanha, quando elas escreveram essa peça, eu acho que é uma tentativa de, primeiro, se colocar como protagonista, né, botar a mulher como autora, né, tem um lugar de autoria, e acho que usar o elemento da comédia é muito revolucionário. Porque a gente ainda tem, né? Eu moro com uma comediante, tá?
E eu escuto, assim, há muito preconceito contra mulheres na comédia. Então, quando uma mulher se coloca no palco pra se fazer rir, né? Se coloca no centro da arena pra se botar como objeto, pra ser risível e pra poder apontar dedos e de si próprio e o do outro, eu acho que tem algo muito poderoso nisso, né? Então, e eu acho que através do riso a gente desarma. Quando alguém diz assim, faz isso, tu não vai fazer. Mas alguém faz uma piada, tu vai refletir, vai rir e aí vai deixar penetrar aquela informação. Então, acho que é mais ou menos por aí, sabe? Tem um poder transformador ali da comédia, do riso, pra trabalhar tanto conteúdo. Também um espaço de empoderamento, então, das mulheres. Também, Pois é, total. eu fiquei pensando, isso é um lugar de fala, será como a gente diz, né? Quando ela assume o texto, né? Quando as escritoras é que colocam os diálogos, né? Totalmente, eu acho Na que boca das atrizes ali. toda vez que nasce uma obra que é dirigida por uma mulher ou escrita por uma mulher, eu acredito, isso é muito pessoal, mas eu acho que tem uma revolução ainda sendo feita, sabe? Porque comparado à quantidade de conteúdo masculino que a gente tem na história da humanidade e pensando, nossa, a gente ainda tem muito que publicar, muito que atuar, muito que fazer, assim, né? Sim, sim. Não, e na arte e na academia também. Que se abre cada vez mais espaço, ou não ainda. Para que se escreva, para que a mulher também seja existem os reconhecida. dados todos, eles mostram, assim, que as mulheres crescem, em maioria, academicamente falando, no sentido de alunos. Né? Alunas, por exemplo, de direito, hoje é uma pequena diferença, mas uma maioria. Antigamente era uma aluna, uma turma, 2 alunas, né? Em outras áreas também, agronomia, engenharias, hoje tem muitas mulheres, né? Quando vai afunilando para professores, né? Hoje, nossa faculdade de Direito aqui da URGS, nós temos 78 professores, destes 24 mulheres, né? Ou seja, muito menos. Se tu vai para pós-graduação, menos. Se tu lida com postos de direção, menos. Porque acho que tem uma outra coisa que o nosso tempo diz, esse tempo contemporâneo, que é uma coisa é estar no mercado de trabalho, a outra coisa é dirigir o mercado de trabalho, né? Então, é muito raro a gente conquistar espaços, né? Nós estamos, eu e a professora Cláudia Lima Marques, nós estamos no nosso 3º ano de gestão, é a primeira gestão de mulheres à frente da Faculdade de Direito em 124 anos, né? E assim como é a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris. Assim como a primeira não sei o quê, não sei aonde, né? Então, ou seja, são postos que por razões várias, eu posso falar da realidade da faculdade, por exemplo, assim, não eram legítimos para mulheres, né? Não era... Visto com desconfiança, com alguma desconfiança. Então, e nem por... E além disso, não é fácil a gestão nesses lugares, porque ela coloca à prova todo o tempo um teste, além daquilo, eu já diria isso na pesquisa acadêmica, por exemplo. Para produzir igual a um homem, não adianta, a gente tem que produzir mais, né? Para fazer uma gestão de qualidade, a gente tem que produzir mais para fazer uma gestão sendo considerada de qualidade. É muito fácil haver uma desconstituição do que se faz, por pequenos detalhes, pela forma como se expressa, pelo estereótipo físico, né, que não se qualifica para uma situação, para outra, né, por exemplo, a exposição, se propor a se expor mais, não, porque isso aí é coisa de mulher louca, isso é coisa de mulher histérica, né? Enfim, aquilo que é considerado sério, legítimo, está muito mais vinculado a uma outra noção de outra figura, que é a figura do homem gestor. Então, tudo aquilo que a gente tem uma outra forma de fazer, que a gente tem outra forma de fazer, que é construir mais coletivamente, que é respeitar mais processos, que é ter relações mais profundas, às vezes, com as pessoas, não tão autoritárias, né? Todas essas coisas que são para ser boas numa gestão, elas tendem a ter que ser demonstradas num outro nível de qualidade, para que sejam reconhecidas. Então, eu acho que hoje é isso, assim, a gente tem novos espaços academicamente, as mulheres estão ocupando a formação acadêmica muito forte, mas para elas têm que fazer muito mais para chegar lá no outro ponto que o outro lá chegou, né, antes. Ainda os caminhos estão sendo abertos. Até a gente tem aqui, convido o pessoal a assistir, a gente tem um episódio com a Maria Berenice Dias, que foi a primeira juíza, a primeira desembargadora, e hoje ela é advogada e trabalha muito na área de trans, né, e tudo mais, a defesa dos direitos. E assim, se a gente vai conhecer um pouco a história dela, ela diz que enfrentou
terríveis preconceitos, né? Por quando ela chega no tribunal, então tudo aquilo que ela teve que vivenciar por ser a primeira, né? Então a gente tem uma trajetória longa aí, né? Em todos os setores. Aí agora tá falando da questão da mulher que escreve, da mulher, da própria personagem, né? E acho que vai longe a nossa busca. Eu acho que o exemplo dela é muito interessante, assim como outras. Assim, a gente tem ex-alunas, ela é uma ex-aluna da faculdade, que foram desembargadoras, passaram em concursos, os primeiros, né? Porque a faculdade de Direito, como é muito antiga e é muito tradicional, foi abrindo espaço para mulheres e homens, enfim, muitas pessoas. E os relatos são sempre de uma dificuldade quase objetiva, do tipo, numa prova de entrevista, né, final de um concurso, olha, não dá porque tu não vai poder viajar para o interior, não dá, coisas objetivas. Hoje, o que a gente vê não é isso. Hoje, assim como o racismo, a misoginia, o sexismo, assim, ela se dá em detalhes, em questões muito sutis. Não é assim que um homem vai dizer para mim, por exemplo, que eu não posso passar um concurso para ir pro interior, não sei o quê. Não pode mais dizer. Mas continua havendo essa sutileza, né? Então, acho que é isso. A gente tem que se dar conta. Por isso que muitas mulheres, às vezes, nem se dão conta. Outras, em outros estágios, né? Que nem se dão conta do grau de discriminação que estão sofrendo, né? Do prejuízos que estão vivendo. Tem muito ainda a ser dito ainda, né? Falado para que a gente consiga criar mais consciência. Eu acho que é isso também, né? Um pouco ainda a gente tem que falar sobre o assunto para poder construir caminhos, né? E aí eu trago de novo para a Catarina. A Catarina, a gente estava estudando aqui. Tu tem uma vida artística lá desde os 9 anos, tá certo isso? Tá certo, tá certo. Então, eu quero referir também que a Catarina foi premiada como melhor atriz revelação no Prêmio Açorianos pelo espetáculo Como Sobreviver ao Fim do Mundo. Também muito legal, fui assistir. E aí tem essa questão do papel da arte no contexto dessa mudança social, né? A gente falou um pouco especificamente de comédia, mas da arte como um todo, esse outro trabalho aqui também. Total. Como é que a arte, ela entra nessa dinâmica de abrir novos caminhos, novas discussões, de retratar realidades, né? Eu acho que a arte sempre vai ser uma forma de reflexo do mundo que a gente está vivendo, né? A gente consegue aprender muito de história vendo as histórias que eram contadas em tal época, né? Então, daqui a pouco tu quer saber sobre tal ano, ver o que foi publicado naquela época, tu consegue entender um pouquinho desse mundo. Então, sim, eu acho que no momento que essas histórias são ressignificadas por um olhar das mulheres, né? Das mulheres pretas, das mulheres trans e de outras, né? Singularidades, eu acho que a gente ganha mais narrativas e eu acho que a gente consegue entender, empatizar mais. Eu acho muito engraçado e é um pouco bobo, assim, uma coisa que as pessoas muitas vezes se apegam à mudança, porque fica assim, é o politicamente correto. E aí eu fico assim, cara, não é o interessa o que é. O mundo está mudando e certas coisas não cabem mais, é como tu falou. Então, assim, é muito interessante, porque eu acho que, às vezes, o discurso escrito não vai entrar no coração da pessoa. E aí, claro, é um problema da pessoa. Mas, às vezes, é um filme que emociona, que a pessoa consegue entender que... mas olha a realidade, né? Então, às vezes, é isso que pode amolecer um pouquinho o coração de alguém para entender que não é pauta marqueteira de partido. Isso é a gente só tentando dar um pouquinho mais de humanidade. Fazendo o mínimo, né? Para dar um pouquinho mais de humanidade para as pessoas. E aí vem o papel muito importante do direito, né? Porque... acho que tem isso, assim, as histórias que a gente pode contar, que hoje em dia também tem várias, né? Acho que dentro do direito deve ter muitas histórias, assim... Quantos direitos foram conquistados mesmo, assim? A mulher precisa muito... As mães, né? A forma... Muitas vezes os pais ausentes... Eu não devo ter esse dado atualizado, mas eu lembro que eu pesquisei ano passado ali no Dia dos Pais, e era assim, algo entre 1 milhão de crianças nascidas para 900 mil pais ausentes. Ou seja...
né? Isso aqui tem pai presente, né? Então, assim, como é que a gente lida com isso? E aí vão pensar, quem são esses artistas que estão produzindo, né? São artistas que muitas vezes vão estar passando por isso, vão estar com o filho no colo, tomando um café e escrevendo, né? E vai precisar da ajuda da galera do direito para conseguir ter os seus direitos, para conseguir escrever. Enfim, então, é tudo uma grande rede, né? Que vai se juntando, assim, quis fazer esse adendo, porque é muito importante, né? Os artistas vão narrar, e a galera do direito vai segurar que a gente possa narrar, né? Enfim. E o que a gente tem, assim, pegando, assim, de evolução no direito, de garantias, a gente melhorou? Tem coisas na nossa Constituição que a gente possa destacar? Ou acho que ainda é muito frio, só na letra fria? A primeira questão é a igualdade de gênero, né? Embora a Constituição do Brasil, ela tenha um caráter de equidade muito presente, porque ela o que é equidade, né? O tratamento de quem é diferente, de forma diferente, para que se tenha condição de igualdade, né? Então, a mulher, ela tem momentos na Constituição em que ela é tratada especificamente pelas suas características, pelos seus direitos, porque ela precisa disso, nós precisamos ainda disso para estar num patamar de igualdade. Então, nós devemos ser tratados com igualdade em geral, né? Igualdade no ambiente de trabalho, igualdade nos salários, igualdade na condição do que se pode esperar no mundo acadêmico, igualdade em geral. Não é isso a realidade, né? Ainda a pirâmide social brasileira, ela lá no topo estão lá homens brancos, depois vão estar mulheres brancas, depois homens negros, mulheres negras, são a periferia, a maior parte da linha de pobreza da sociedade, né? Crianças que são filhas destas mulheres, mães solos em geral, né? Famílias monoparentais e que os homens circulam porque eles estão ausentes, eles vêm e depois eles vão. Então, isso também é fator que está relacionado com essa coisa que eu dizia de identidade masculina e de violência, né? Então, os salários não podem ser no mesmo trabalho, os salários têm que ser iguais. Mas o que a gente avança para efetivamente ter um padrão econômico igual? Bom, nós tínhamos que ter ofertas de trabalho em igualdade, né? Então, ainda tem que ter mecanismos no direito que produzam mais equidade, né? Hoje eu estava tratando de uma comissão de trabalho, por exemplo, da CAPES, que é o órgão que fiscaliza, vamos dizer assim, a pesquisa no Brasil, porque houve, há muito pouco tempo atrás, um caso de uma professora de pós-graduação que tinha tido filho e que, como é avaliada a produção da gente, né, toda a produção é avaliada pontuada, a produção dela foi pontuada numa média nos últimos 4 anos e ela teve licença maternidade, não tinha e não foi isso não existe, né? Ou seja, tem que produzir na licença maternidade de preferência, né? Então, e agora tem uma comissão se criando para criar uma normativa de como lidar com isso. Para respeitar essas nuances. Então, é um detalhe, mas né? que pode mudar muita coisa. Mas um detalhe que, bom, permite, como tu está dizendo, que a pesquisadora tenha filho, porque senão ela não pode ter filho, senão vai sair ela perde, né? Imagina uma instituição privada, por exemplo, no meu caso de universidade pública, uma instituição privada. Bom, se ela não vai produzir, o que interessa para aquela instituição privada? Claro. E a consequência é que ela vai ser demitida, né? Então essas pequenas coisas, hoje, o direito ainda vai ter que regular, eu diria, né? Que é o reconhecimento de sutilezas, de especificidades, né? No trato, por exemplo, também de temas como assédio, o que é mesmo assédio, o que não é. Na universidade a gente tem hoje uma resolução para isso, mas é muito difícil descrever na norma, todas as possibilidades de casos que existem, né? Para que se proteja de fato, no caso, as mulheres, né? Então, eu acho que tem ainda para ser normatizado, infelizmente. Como que a gente está numa fase assim meio que de diagnóstico. Enxergando as questões e ainda estamos na fase de criar mecanismos para que exista essa efetiva proteção. Existe, algumas coisas já foram feitas. Por exemplo, essa parte da violência. Tem as delegacias da mulher, já melhorou. A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha avança. Mas ainda é muito fragmentado essa estrutura de discriminação, vamos dizer assim. Ou muito entranhada, né? Ela está lá. É estrutural, pois como se fala, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela com certeza é um grande avanço, né? Importantíssimo, mas ela hoje tem que ser avaliada sobre os furos que ela tem, né? Tem questões como, por exemplo, a retirar uma medida cautelar de afastamento do pai e tal, mas assim, até que ponto interessa para a mulher que ele seja preso, porque ele é o que sustenta
Ele que traz dinheiro para casa, né? Então, às vezes, a gente se depara com situações assim que, bom, a vida dela ficou pior ainda naquela circunstância em que ele foi preso porque não obedeceu a medida cautelar, né? Então, assim, precisa ter a medida cautelar, mas a gente precisa pensar Como fazer. Como resolver. Tem que ter políticas públicas que deem conta do suporte a essa mulher. Sim. E a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, né? Ela não é uma lei penal, ela é uma lei ampla da área civil, da área de políticas públicas, enfim, ela é ampla. Mas uma coisa foi a lei, a outra coisa é existir esse suporte todo nesses anos na sociedade, né? Então, acho que hoje a gente consegue, nesse diagnóstico que tu dizias, identificar mais aonde que estão os problemas, né? Não é uma questão só de igualdade em abstrato, mas para existir igualdade, precisa ter mais detalhes que vão aparecendo. Né? A gente vai ter que ir construindo. E eu estava vendo aqui essa questão que a gente fala, a peça traz muito, né? Então, essas imagens e tal. Aí tem toda uma parte que eu acho sempre interessante trazer, que é sobre a questão da nosso aspecto físico, né? Então, como que é lá, Catarina? A mulher tem que ser, olha como é que é, tem que ser magra, como é que é aquela... A nossa coreografia que a gente faz assim, ó. Mulher tem que conciliar os papéis de filha, mãe, esposa, amiga, amante, magra e profissional. Porque é esse o mundo, né? A gente tem que ser boa filha, boa mãe, tem que ser boa para o nosso parceiro, se tivermos. E aí, tudo. Profissional, bonita, objeto de desejo, competente, profissional, né? Enfim, a minha cena favorita na peça é a entrevista de emprego, por exemplo. Legal, Que é, pra mim, né, dando um spoilerzinho, que tem assim, né? Como identificar se esse chefe que você tá ali entrevistando hoje não vai assediar lá amanhã, é fácil. E aí, a dica que a gente dá é dar em cima dele, pra ver se ele vai ou não. Entendeu? Tipo assim, completamente absurdo. Né? A gente tá lançando mão do absurdo pra criar uma tese ali. Aí tem a opção A. O chefe é tarado, ele quer, né, te pegar. Opção B, o cara te demite. Então, assim, enfim. O cara é decente, mas agora perdeu o emprego, enfim. Então, é muito complicado, assim, né? Eu acho que a peça vai abordando essas dicotomias da mulher hétero, digamos assim. E é isso, eu fui uma criança que cresceu nos anos 90, né? Então, nossa, a pressão estética é uma coisa absurda, né? Que foi muito do corpo, eu sinto que isso tá melhorando hoje em dia, mas tá passando pro rosto, né? A gente tá assim, eu sinto que tem menos tolerância com ruga, envelhecimento como tinha antes. Eu não sei, eu acho que tá cada vez mais difícil, assim. Mas ao mesmo tempo a gente tá abrindo os olhos pra outros tipos de beleza, enfim. Eu tô numas de que eu tô olhando muito pras minas 50 a mais. Porque eu quero saber o que eu posso mirar, né? Porque eu cresci com 10, eu achava que aos 30 eu ia ser assim, Quem é que tinha 30? Sei lá, não sei. A Patrícia Pilar, na época, talvez, não sei. E a gente achava assim, nossa, mulher de 30, ela já tem que ter casado, tem filho, senão acabou. Sim. Então, assim, o que vai ser a mulher de 50 quando eu chegar aos 50? Eu ando muito olhando pra isso, assim. Mas acho que tem a ver com isso, assim, dessa segunda parte sobre a mulher solteira. E aí fala da busca espiritual, né? Da paz interior, da busca física pela interior, né? A gente só não colocou ainda procedimentos estéticos, mas acho que na próxima versão já dá pra colocar, assim. Sim, tem muita harmonização aí, né? Mas e o que eu achei interessante também pesquisando é um trabalho que a Catarina fez uma leitura dramatizada, né, Catarina? Desse livro aqui, que eu até vou mostrar pra vocês aqui, ó. Adjetivo feminino. Eu achei muito legal isso aqui. Que são dicionários de experiências. Então, termos, né, que as mulheres são nominadas e tal. E aí, de uma maneira também irônica, né, e debochada. E aqui fala, né, da questão da forma física e tal. Verbetes, não sei se tu quer escolher um aqui pra gente. Vamos pegar um assim meio... Bem aleatório, como é que tu quiser. A Letrix fala? Bibliomancia, abrir do nada e ler. Mas então, a Marina, né, Jerusalinski, que é essa autora, ela é uma artista visual. Esse é um livro de artista, é o nome do conceito. E ela pesquisou com várias mulheres que foram contando pra ela como que elas eram chamadas. E ela reuniu, né? Então, vou abrir um aqui, vamos ver. Ó, esposa de... Né? Então, esse é o termo, esposa de. Mulher que osmoticamente absorve a personalidade de seu marido, eliminando as características próprias. Ou acessório necessário a qualquer homem bem-sucedido, servindo para apoiá-lo, atender às suas necessidades e cuidar da sua casa.
ou pessoa do gênero feminino que trabalha tanto quanto ou mais que o marido, mas é do gênero feminino, né? Então, Sim. assim, é cheio. E é muito legal que ela vai dividindo por espaço público, espaço de trabalho e relações pessoais, né? E aquilo que tu tava falando um pouco antes, né? Tipo, que eu acho que hoje em dia o machismo no ambiente profissional, ele não é mais assim, não faz isso que tu é mulher. Ele é muito sutil, né? E é na sutileza que fica difícil justamente denunciar, né? Quanto mais escondidinho através de uma gentileza, escondido através de não, mas é só o meu jeitinho, eu sou carinhoso mesmo, eu gosto de abraçar. Não, mas linda é um jeito que eu tô te chamando, querida. Sim. Quanto mais tem, mais fica difícil da gente poder dizer não quero isso, né? E daí, eis o papel do direito também e bem como tu falou, vendo todos esses níveis, né? Pra poder, enfim... Pra gente poder discernir e esclarecer, né? Assim, porque como dissesse, a gente às vezes não se dá nem conta de que está sendo submetido a alguma espécie de violência, né? Então, bom, vou falar aqui, temos um capítulo aqui também sobre a violência contra a mulher. Nós trouxemos, então, uma advogada, no caso, criminalista, e uma artista plástica que trabalha e aí ela tem um quadro lindo, né, que é a Susan Mendes, que ela fala sobre feminicídio. E aí, essa questão de... A gente conversou como, às vezes, a pessoa está sendo submetida a uma violência psicológica, às vezes dentro do próprio casamento, e não se percebe ali. Então, assim, a gente tem que ainda estar num nível de esclarecer, talvez, ler, pensar sobre o tema e trazer os debates, né? Porque, às vezes, a pessoa não se enxerga sequer, não se percebe, né? Essas sutilezas que aquilo ali tá fora, né? Que não estaria, não tá legal. Faz parte dessa construção, né? Por exemplo, a gente educa filhos, né? Para os filhos homens, se tem preocupação que eles vão sair de noite, que eles vão ser assaltados. Para as filhas mulheres, tem preocupação, porque se elas forem sair de noite, além de assaltadas, podem ser estupradas. De fato, existe essa possibilidade, né? Totalmente. E aí, a gente vai criando... eu tenho 2 filhas, por exemplo, né? A gente vai criando... critérios que a gente incorpora como mulher, por exemplo, a roupa que tu decide que tu vai num lugar, né? Eu fui vendo elas acontecerem isso, elas assumindo lugar, decisões sobre que roupa que elas iam botar para entrar numa situação, que outra que não sei o quê, que é incorporações sociais, assim, né? E tem que questionar, bom, por que tu não pode fazer isso? Por que tu pode fazer aquilo? Né? Então, acho que a gente não se dá conta muitas vezes. E outra coisa que eu acho que a gente não se dá conta, não só nesse sentido do risco, né? De onde está o machismo daquela relação ali, né? Seja de trabalho, seja qual for. E outra coisa que eu acho que a gente não se dá conta é que não basta eu, Ana Paula, estou numa função de direção. Eu tenho que pensar no coletivo das mulheres, né? Eu tenho que abrir espaços. Então, dentro das instituições, a gente tem que abrir espaços. Abrir espaço significa, muitas vezes, que nem sistema de ações afirmativas, de cotas. Assim, olha, não tem como ter uma banca se não tiver uma mulher. Não tem como não ter um evento que tem uma palestra só homens. Não pode ter mais, sabe? Então, são aberturas de espaços coletivos que precisa de consciência de gênero para poder incidir no lugar que tu estejas, onde for, né? Eu agora me lembrei, tem uma advogada, a Silvia Marzagão, não sei se tu conhece, e ela se recusa a participar de painel se não tem pelo menos uma mulher e tal, ela não participa, né? Porque ela fala sobre muitos temas, e ela diz assim, eu comecei a dizer que eu não participo e deu certo, né? Eles colocam mais mulheres e assim, acho que hoje tá bem claro isso, né? Então... Agora, isso, por exemplo, é porque ela já tem, a gente vai adquirindo uma necessidade coletiva. Sim, uma consciência Isso é muito coletivo. Importante, né? Não é eu que vou estar naquele painel. É uma mulher. Sim, né? sim. E isso vai fazer diferença. Não, é interessante a gente poder construir esses espaços, se a gente tem essa oportunidade de interferir, de poder fazer essa construção, né? E aí eu queria trazer de novo aqui que eu tinha escrito sobre essa questão do corpo da mulher, né? Essa questão do corpo, como é que a sociedade se apropria, né, desse corpo. E aí essa coisa da magra e também para a Catarina essa coisa do artista,
né? A gente... Bom, hoje eu vou fazer vou voltar aqui vários episódios, mas a gente tem um muito legal também, que é com a Fera Carvalho, que é velha demais, né? E aí ela tá nessa questão dos 50 a mais. Claro. Então, assim, e ela até nos narrou que ela já sofreu algum tipo de preconceito para seleção de papel, né? Claro, total. Então, como é que isso para a mulher artista que tem o seu corpo como instrumento e como que isso é visto, como que isso é... Eu acho que assim, ó, se a gente quiser fazer uma pequena enciclopédia... É um assunto que ronda a minha cabeça há muitos anos. Ninguém vai roubar, porque a ideia é minha. Mas eu tenho... tá registrado. Mas eu tenho muita vontade de falar sobre essa... Como atriz, porque assim, ó... Quer achar opressão? Vai na vida de uma atriz. Porque ela... Quando era... Porque pra gente é exigido isso, né? Ou a santa ou a profana, né? Então, a mulher que era, sei lá, atriz, ela tinha que ser linda, maravilhosa. Então, eu sinto isso. Desde que eu escolhi ser atriz, eu sinto assim... Eu tenho que cuidar, porque eu pensava nisso, meus melhores papéis, eles vão ser antes dos 30, senão não sei... Como é que eu vou... E que louco, porque assim, eu tô começando a encontrar minha linguagem, tô começando a encontrar a mulher foda que eu vou ser ainda agora, aos 30, depois dos 30, né? Porque também precisou... receber um pouco a opressão do mundo pra poder também, né? Horrível isso, eu odeio dizer que a gente tem que sofrer pra virar bom artista. Mas acontece, a gente acaba narrando... Se constrói. O herói, ele vai lá, mata um monte de gente, volta e conta a sua história. A gente também, né? A gente tem que matar um monte de gente, assim, figurativamente. Mas matar muitos opressores, né? Pra voltar e contar nossas histórias. Então, enfim... E eu acho que tem uma coisa muito, muito louca que é isso, né? Como atriz, como mulher, tem essa exigência de ser linda. E como eu, pessoalmente, na minha vida, eu lembro direitinho, assim... Eu era criança e eu via as mulheres na novela que eram lindas e eu queria ser linda que nem elas. E aí, só que eu não era no colégio, sofria bullying, porque eu era feia, dentuça, blá, blá, blá. Aí, eu lembro quando alguma coisa virou... E eu, sei lá, tinha 10 anos, 11... E eu andava na rua e eu, que era feia... recebo a informação de que eu tenho alguma coisa errada comigo, porque os homens mais velhos estão me olhando. Então, mas eu sou feia. Eu não sou bonita. Eu não sou objeto de desejo no colégio dos gurizinhos que eu queria, que gostassem de mim e tal. Mas aí tem esse senhor que tá me olhando no ônibus, tem esse cara que botou a mão na minha bunda e eu saí correndo, e eu tô aqui andando na rua. Então, assim, é muito... né, isso vai nos dando histórias pra contar, né? Então, eu acho que uma atriz... Hoje em dia, que a atriz tem a chance de ser mais autora de suas próprias histórias, a gente tem muita pra contar. E antigamente, quem só narrava as histórias que os homens escreviam, era mais complicado. A pressão estética, tudo. Sim, né? E essa questão do corpo, né? Como é que a gente lida com isso? Essa proteção dos direitos do próprio corpo da mulher. Tem muita discussão sobre isso. Na verdade, é quase que como se fosse um corpo coletivo, né? Assim, assim como eu dei o exemplo de sair na rua e poder ser estuprada, todos têm opinião sobre o corpo, né? Em vários níveis, né? É possível sofrer violência, né? Os relatos de feminicídio ainda, crescem. Na verdade, é toda uma questão sobre... ser mais denunciado hoje, ser relacionado a gênero ou não, né? Mas crescem os números de feminicídio no sentido geral. E os relatos são coisas sempre de muita trágicos, de muita violência, né? E é o corpo da mulher. Então, assim como nesse nível da violência, da morte, né? Por que aquela mulher morreu? Porque ela resolveu sair de um relacionamento. E a criatura lá não aceitou. Porque ela não aceitou uma situação, né, de violência, porque ela tentou se rebelar contra algo, né? Então, é sempre assim, coisas que dizem de um choque de gênero, né? Ou seja, ela tentou. O que resultou foi isso, né? E isso informa também um conjuntão de gente que, bom, eu não vou nem tentar, porque, bom, é isso que é o preço que se paga, né? Então, desde assim até o corpo que todo mundo pode opinar. Porque hoje é a lógica, né? Cada um tem muitas belezas. As belezas vão ser a beleza daquela pessoa. Para uma mulher chegar a identificar a sua beleza e saber que ela é a que está se sentindo bonita naquele dia, naquela situação, é um processo de vida toda, terapêutico, eu diria, né? Porque não é uma situação, todo mundo te atribui a tua beleza ou não. Então, acho que é muito... Não é direito, mas é direito.
Porque o que se quer é ter direito de ser do jeito que é. Né? Sim. Total. E há essa coisa do capital erótico, né? Que existe, né? Assim, ela é padrão, ela é bonita. Ela tem um pouquinho mais de valor. Mas até aí, porque ela é bonita. Então, ela também não deve ser tão inteligente, né? Então, tem uma contradição entre qual é o campo que tu tá, né? Então, que tipo de mulher que esse corpo eu não quero porque ele não me dá tesão. Mas esse me dá tesão, então me dá raiva porque eu não posso ter. Então, assim, é aquela coisa que não tem. Olha para um lado, para o outro, socorro, socorro, como diria um pagode dos anos 2000. Porque é isso, né? Não tem muita saída, né? E essa coisa que tu falou do feminicídio aumentar é uma coisa que me assusta. E ao mesmo tempo me dá uma coisa aqui de raiva. Porque é isso, não dá pra falar, todos os homens. Mas também não vou falar nem todo homem. Mas o gênero homem, historicamente, tem uma raiva infantil de mulher, né? E ele vai agir como uma criança que atira uma coisa na parede se precisar acabar com uma mulher. E isso é muito triste, né? Então, é muito difícil. Não acabou, né? A luta não acabou. E agora tá falando da questão do homem, né? Que na peça tem, então, as atrizes têm... Aí até... Aqui, a Letícia, né? A Letícia também veio aqui com a gente falar sobre terapia de casal. Sim. Com o Conrado Paulino, sobre a questão dos relacionamentos. Ela veio trabalhar. E também tem a Mariana Delpino. Isso, né? E tem o ator, que é o Rafael. E essa ideia de ter esse homem lá... Pois ele então... é um antagonista, esse personagem. Ou a gente tá tentando dizer, a gente precisa trazer esse homem pra história... Pra fazer, talvez, algumas reflexões? O que é esse homem dentro da peça com essas 3 mulheres? Eu acho que quando elas criaram lá atrás, eu acho que é a minha opinião, tá? Entrou como também um pouco de objeto de desejo. Sim, que tem uma cena bem engraçada. Eu adoro, porque assim, ele, principalmente o Rafa, que é o ator que faz hoje em dia, que é um ator super cômico, ele é palhaço. É muito legal, porque ele faz esse cara meio bobão, que acaba fazendo vários papéis. E várias masculinidades, né? Algumas mais criticáveis, outras menos, enfim. E ao mesmo tempo, no meio da peça, a gente tem uma coisa de perverter a relação entre objeto feminino, né? Aquela coisa que male gaze, né? Que seria o olhar do homem pro corpo da mulher, que tem no cinema. Por isso que os diretores vão lá, põe uma mulher pelada, fumando um cigarro horas, né? Porque tinha aquela coisa do homem gostar de ver a mulher pelada e tal. Então, a gente vai lá e põe o homem pelado, entendeu? Sim. Tipo assim, spoiler. Então, isso é a parte que eu mais gosto. Então, eu acho que ele entra justamente como um elemento pra poder dar essa brincada, inverter, né? essa situação de... Seja horas pra fazer um fixa, retrato de uma masculinidade absolutamente ridícula, né? Quanto horas pra a gente poder usar ele de brinquedo um pouquinho, né? E ele adora, assim, como É muito divertida a peça. E é muito louco, porque é interpretado, assim, por um cara que é incrível, um baita pai, um cara super bacana, assim. Então, é muito bonito, assim, ver um cara também se colocando nesse espaço de poder rir da sua masculinidade. Isso é muito bonito. E isso talvez a gente tenha que fazer, né? Trazer os guris pra conversar. Claro. Deixa eu fazer um episódio com os guris pra falar sobre isso. Qual o papel deles nessa eu penso assim cultura, que né? nós temos que trabalhar com tantas outras mulheres para se darem conta de tudo isso que a gente está falando, mas a gente, enquanto sociedade, precisa trabalhar muito com os homens no sentido de encontrarem seus lugares, né? Os seus lugares de cuidadores, que é uma dificuldade. Não adianta mudar lá fora e não muda dentro de casa, continua a mesma coisa, né? Lugar de cuidador, lugar de sensibilidade, de compreensão, de não uso porque a violência... A Hannah Arendt é uma filósofa, ela diz que a violência, ela é a falta de palavra. Né? Eu gosto muito desse conceito, porque assim, se ele jogou na parede, ele não consegue falar. O que é que ele não consegue falar, né? Então, se a gente pensar assim, que eles não conseguem falar, por tanto que usam de violência, como é que a gente vai trabalhar a linguagem dessas pessoas, desses sentimentos que estão lá e que precisam ser falados e não agredindo os outros, né? Então, acho que é um desafio muito grande o lugar dos homens. Também falar sobre isso, que tá tudo conectado. E que não é também assim... Ai, não, nem vou falar porque eu sou homem. Não, a gente quer que tu te envolva sim. Mas não pra tu ser o protagonista o tempo todo, né? Pra tu também te colocar num outro lugar e poder dar o palco pra outras pessoas, né? Fazer essa reflexão. O dia está muito legal, assim, a gente tá chegando no final. Então, será que eu consigo... O que vocês me diriam? O que é ser mulher hoje nos nossos dias? Catarina, na tua vivência, né?
Eu Como acho, atriz, na tua faixa etária, e cada um tem um momento, né? eu acho que o grande desafio de ser mulher é colocar limite. Então, ser mulher é ser um ser que é muito maravilhoso, assim, do ponto de vista, se eu fosse um ET olhando, eu acho a mulher fascinante. Eu acho que a mulher é um ser fascinante, que tem um grande desafio de dizer não, de lutar contra todas as opressões que acontecem, porque são muitas e são diárias e são todos os níveis, sem perder a ternura. Esse é o desafio. Porque isso, pra mim, é o mais desafiador. Porque, assim, pra virar justiceira e pegar uma faca... eu tô aqui! Mas como é que a gente faz isso sem afastar, né? Com o diálogo, com o olho no olho, com o meu, olha pra mim. Ó, tamo aqui junto, olha o que eu tô precisando de ti. Eu acho que esse é o desafio. Então, ser mulher é ficar indo entre a luta e a ternura. Eu acho que seria um pouquinho dos dois. Ok. E o que é ser mulher hoje, Ana? Olha, eu gosto muito de ser mulher, né? Eu acho que a gente tem muitas superioridades, assim, em termos de... Trabalhar com mulheres é muito melhor, construir coisas com mulheres é muito melhor, né? Eu acho que tem um grau de compreensão, de responsabilidade, de uma série de coisas que se destacam. Agora, eu acho que ainda é um tigre por dia, né? É diário. E a gente também acostuma a lidar com os tigres, que é isso, colocar limites e, né, superar níveis minúsculos e grandes de obstáculos que são colocados para nós, né? A nossa escada sempre é mais... Não é uma escada rolante, tem uma figura que é assim, né? Uma escada rolante e uma escada toda cheia de degraus, né? A nossa escada é cheia de degraus, né? Isso E aí. é muito difícil. Mas é vamos muito bom. lá. Eu acho que a gente pode ir subindo essas escadas, a gente para num patamar, olha, vê onde é que a gente chegou, segue adiante. E vai isso aí. fazendo assim, né? Gurias, adorei a conversa, muito legal, agradeço muito a participação de vocês. Também. E é isso, gente, esse é o nosso manual, né? Prático. Isso aí. Nada fácil de Nada construir, mas fácil. muita reflexão para fazer. E essa ideia da gente trazer mais e mais personagens para esse tipo de discussão. Mulheres e também homens, né? Vamos construir caminhos para a gente ter essa igualdade na prática. Muito legal. Obrigada. Valeu. Obrigada. Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre mulher, o manual prático da mulher moderna. E eu espero vocês no nosso próximo episódio de Notas sobre Nós. Mas não se esqueça, nos acompanhe no Spotify, no YouTube e se inscreva no canal, ok? Até lá!